O sabarense Paulo Barbosa da Silva, fundador da cidade de Petrópolis, Dom Pedro I, para fugir do calor do verão carioca, pensou em construir um palácio fora de suas divisas. Em algumas ocasiões, hospedou-se na fazenda do Padre Correia, localizada na região serrana do atual município de Petrópolis. Após algum tempo, percebeu ser ali o local ideal para construir o seu palácio de verão, razão pela qual tentou comprá-la. Ao não obter sucesso, adquiriu uma fazenda vizinha denominada Córrego Seco, de propriedade de um militar chamado José Vieira Afonso, tendo a minha escritura sido assinada em 1830. Depois, em face das pressões políticas por ele enfrentadas no período, resolveu denominá-la de Fazenda da Concórdia. Outras propriedades ao redor, em Quitandinha e no Retiro, foram adquiridas por Dom Pedro I, aumentando a área da fazenda. No local, realizou todos os preparativos para a construção do Palácio Imperial, tendo inclusive contratado um arquiteto e um engenheiro. Contudo, o seu plano foi frustrado, pois em 7 de abril de 1831 foi obrigado a abdicar e retornar a Portugal. Tendo assumido a regência, e com o falecimento de Dom Pedro I em 1834, Dom Pedro II herda a fazenda, mas em princípio nada fez, até que Paulo Barbosa da Silva, então mordomo da Casa Imperial, cargo de grande hierarquia na época, tomou a iniciativa de retomar os planos de Dom Pedro I e construir o Palácio de Verão. Paulo Barbosa da Silva aliou-se ao engenheiro alemão, posteriormente naturalizado brasileiro, Júlio Frederico Coeler, e juntos, obviamente sob as ordens de Dom Pedro II, colonizaram a região do Córrego Seco através do arrendamento de suas terras, conseguindo recursos para a Casa Imperial. Paulo Barbosa e Coeler elaboraram um plano para fundar o que denominaram Povoação Palácio de Petrópolis, que compreendia a doação de terras da Fazenda Imperial a colonos, nome pelo qual os imigrantes eram chamados. Coeler foi um dos arrendatários, tendo atraído para a região diversos de seus patrícios, sendo os primeiros colonos de origem alemã. Assim nasceu Petrópolis. Petrópolis surgiu primeiro como curato e depois, em 1857, foi elevada a município. Maiores detalhes sobre este momento histórico podem ser obtidos junto ao Instituto Histórico de Petrópolis. Embora os petropolitanos reconheçam o papel preponderante de Paulo Barbosa da Silva na fundação de Petrópolis, optaram por considerar o fundador Júlio Frederico Coeler. Há na cidade um obelisco em homenagem aos fundadores, no qual Paulo Barbosa também figura. Contudo, respeitando opiniões em contrário, na minha opinião, o principal fundador foi Paulo Barbosa da Silva, eis que era o procurador de Dom Pedro II e, como tal, foi quem arrendou as terras para Coeler, de onde surgiram os primeiros colonos. Se não bastasse, Coeler, major, era subordinado a Paulo Barbosa da Silva, coronel. Em 1839, ele havia sido promovido a tenente-coronel e, em 1843, a coronel, tendo falecido como brigadeiro. Francisco José Ribeiro de Vasconcelos, associado emérito do Instituto Histórico de Petrópolis, afirmou que Paulo Barbosa da Silva ensejou a criação de uma colônia agrícola na Serra, provocou o início de uma povoação que se desenvolvera pelos quarteirões nobres da concepção urbanística de Coeler e propiciou uma bela residência serrana, de modo a poupar Dom Pedro II dos rigores e da insalubridade dos verões cariocas. Recebeu diversas condecorações nacionais como Cavaleiro de Cristo, Aviso e Oficial da Rosa e numerosas condecorações estrangeiras. Grão-Cruz de Santana da Rússia, São Maurício e São Lázaro da Sardenha, Comendador de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa de Portugal, Ernestina de Saxe, São Januário de Nápoles, Coroa de Ferro da Áustria, Legião de Honra da França, Medidier da Turquia. Porém, o título que mais o orgulhava, dado pelo próprio Dom Pedro II em correspondência, foi chamar Petrópolis de a sua filha. Notas biográficas de Paulo Barbosa da Silva. Nasceu em Sabará em 25 de janeiro de 1790. Era filho do coronel Antônio Barbosa da Silva e Ana Maria de Jesus,
filha de Antônio Ribeiro Pinto, casou-se com Francisca de Paula dos Reis Alpoim, tendo falecido em 28 de janeiro de 1868. Aos 14 anos era cadete e em 1810 foi promovido a alferes. Matriculou-se na Academia Militar em 1818. Em 1819, ascendia ao posto de tenente e em 1821 ao de capitão. Nessa patente, foi transferido para o Imperial Corpo de Engenheiros. Em 1825, embarcou para a Europa em viagem de estudo. No retorno, foi nomeado mordomo da Casa Imperial, função que lhe deu poder e prestígio por sua proximidade com Dom Pedro II na Europa. Foi ainda ministro plenipotenciário na Rússia, na Alemanha, na Áustria e na França. Em 1851, retornou ao Brasil, a pedido de Dom Pedro II, e em 1854 foi novamente nomeado mordomo da Casa Imperial, tendo falecido em 1868. Há outras funções exercidas por ele, inclusive a de deputado pela Assembleia Legislativa da província de Minas Gerais. A bibliografia e mais informações sobre esse sabarense podem ser encontradas no livro Personagens Históricos de Sabará, disponível no Google, na Galeria Edelberto, pesquisa realizada pelo Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,